o ponto principal, o melhor ponto da igreja brasileira hoje, na sua análise, né? Porque a gente fala assim, o pessoal pode até pensar, pô, mas eles deviam tudo se unir. Não é que a gente não é unido, que a gente tem que esclarecer o que é bíblico e o que não é bíblico para as pessoas que ainda não conheceram Jesus conhecerem da maneira correta, né? E os que estão, de fato, serem libertos, né? Mas falando um ponto positivo da igreja brasileira, então, para a gente estar encerrando esse podcast, inclusive eu agradeço já a tua participação desde já, que o Jesus continue abençoando o seu ministério e você vai vir aqui ainda pessoalmente, tá? Amém, né? Tem Vai, muita vai, coisa pra vai, gente vai. conversar. Mas fica esse final aí pra você, então, falar da igreja brasileira e o ponto positivo. Tá, o ponto positivo da igreja brasileira é o seguinte: o brasileiro, ele é fervoroso nessa ideia de contato. Então, a igreja brasileira cresceu no ID, fazer missões. Se você for, por exemplo, no centro da sua cidade, tudo bem que é uma seita, mas você vai ver lá, por exemplo, lá, um adventista levando os livros da Ellen White. Ou você vai ver ali os TJ parado ali com um carrinho cheio de livros ali. Ou se você for para o meio ali do centro, você vai ver alguém gritando, pregando ali o evangelho do meio pentecostal. Então, você vê essa expansão da igreja brasileira em todo o Brasil. Sim. Agora, esse crescimento tem que ser um crescimento bíblico. Não é apenas falar sobre alguém, é falar o que esse alguém faz. Jesus convence o homem do pecado. Jesus é quem salva. E não ficar com essa ideia, olha, eu estou aqui pregando o evangelho porque Deus tem uma nova história para você. Estou aqui pregando o evangelho porque Deus tem aqui um projeto de vida para você. Não é isso. O ID é importante. E eu acho que a igreja cresceu muito nisso. Por isso que o número de evangélicos no Brasil está crescendo muito, porque o evangelho está se expandindo por todo o país. Só que essa exposição tem que ser uma exposição cristocêntrica. Olha, Jesus ele tem uma nova história para você, sim, mas você deve se arrepender de seus pecados. Precisamos voltar às escrituras e entender o que realmente é o evangelho. A primeira mensagem de Jesus ali nos evangelhos foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Sim. Uma das coisas que João Batista pregou foi: arrependei-vos. Depois ele falou: raça de víboras. Então, a mensagem do evangelho, se tivesse uma tônica, é: arrependei-vos. Então, a igreja brasileira cresceu, mas falta ainda essa mensagem de autoridade, essa mensagem sobre arrependimento. Tá? Mas a igreja está crescendo. E aos poucos ela vai se moldando aos parâmetros bíblicos, porque tem erros e acertos. A Sim. igreja não vai acertar sempre, mas ela está sempre tentando se acertar. Tá? Então, em todo lugar que tem um bar, tem uma igreja. Isso é a expansão do evangelho. Sim. Então é isso. Acho que é isso.